Você consegue ser de 2 a 3 vezes mais produtivo do que as pessoas ao seu redor? Se não, eu tenho uma notícia para te dar. Ou você é preguiçoso, ou você está mal posicionado. Salve, guys! Zero aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vim falar para vocês sobre performance e como que ela tá completamente perdida hoje na sociedade que a gente vive. Para começar a falar sobre performance, eu gostaria de falar um pouco sobre o inconsciente coletivo, né? O que eu mais vejo nas pessoas que eu interajo e nas redes sociais quando nós estamos falando sobre performance. Basicamente, as pessoas falam muito sobre a sua capacidade, a habilidade de executar alguma coisa. Então, quando vem uma pessoa que está, entre aspas, executando uma coisa muito bem ou executando uma coisa muito mal, logo é imputada nela que ela é uma pessoa de alta performance e que terá grandes chances de ser bem-sucedida nisso ou não. Só que isso para mim é uma grande mentira. Por quê? Porque a sua habilidade nada mais é do que o resultado de várias variáveis. Para a gente discutir um pouco mais sobre isso, eu quero trazer para a mesa o professor David Handbrake. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir aí. Mas ele é um psicólogo cognitivo e professor na Universidade Estadual de Michigan. O David traz em seu ponto que as pessoas, para conseguir se tornar de alta performance, tem que ter soma de fatores ao decorrer de toda a sua vida. E que apesar de que a atividade bem executada, ou seja, a prática intencional, super importante para o sucesso de uma pessoa para a alta performance, ele não é um ponto confiável para se basear se a pessoa tem ou não tem, entre aspas, aptidão ou a capacidade de se tornar uma pessoa de alta performance. Ele traz uma série de pontos que são muito importantes, como, por exemplo, a idade que você começou a fazer essa prática, predisposições genéticas, capacidades cognitivas e muitos outros fatores. Mas, para manter de forma prática, vamos focar na quantidade de tempo de esforço, as capacidades cognitivas, as predisposições genéticas e o tempo que você tem, que você começou a praticar. Apenas um pequeno disclaimer para deixar claro, né? É sempre bom assumir que as pessoas não entendem tudo. Esse foi um aprendizado que eu tive, muito importante, quando eu comecei a fazer gestão de pessoas. O que eu quero esclarecer? O tempo que você começou a executar e o tempo de prática são duas coisas diferentes. Por quê? Porque se você começa uma prática desde a sua infância, em algumas dessas práticas você vai ter uma vantagem muito maior do que em outras. Porque a fase que você é apenas uma criança, que você ainda está em desenvolvimento, você consegue aprender algumas coisas de forma muito mais simples do que quando você já é adulto. Por isso que são duas variáveis diferentes, a quantidade e o tempo de começo. Então, a partir de agora, a gente já começa a juntar algumas peças. Quando eu estava falando que a habilidade é a soma de fatores representadas na execução em algum momento, o que eu estou querendo dizer é que a habilidade que você enxerga numa pessoa praticando alguma coisa nada mais é do que a soma desses valores impressas em uma execução naquele momento. Então, se você é uma pessoa que é muito boa, por exemplo, em falar, não necessariamente ela nasceu com uma predisposição nas suas cordas vocais, em capacidades cognitivas de se comunicar e conseguir pensar de forma mais clara, ou necessariamente ela começou a falar desde cedo. A mistura das variáveis, a pessoa às vezes teve muita de uma, pouca de outra, ou uma boa mistura entre as habilidades. Mas qual que é o ponto que eu realmente estou querendo salientar aqui? Às vezes uma pessoa é muito boa porque praticou demais, mas não é uma área de extrema facilidade dela. Enquanto áreas que ela tem extrema facilidade, pelo fato de não ter prática quase nenhuma, ela pode parecer ser ruim. Então a habilidade ela não é um bom indício se você vai conseguir chegar no patamar da altíssima performance. Ela muitas vezes pode ser apenas um quesito de cabeça dura ou de algum gosto que a pessoa tem numa área que realmente não a favorece. Quantas pessoas são forçadas a aprender habilidades que não gostam porque tem que sobreviver, porque tem que ganhar mais dinheiro, porque tem que correr atrás do progresso na própria vida, não é mesmo? Então é importante entender essa distinção entre os fatores que fazem você poder ser bem-sucedido e capacidade de executar uma tarefa em geral. Uma outra coisa muito importante de se entender é que quando estamos falando de habilidades, execuções, existe uma diferença da importância das variáveis nesse processo. O que eu quero dizer? Por exemplo,
Quando a gente está falando de atividades profissionais de altíssimo nível, prática normalmente não é tão importante. Mas se você for pensar em coisas um pouco mais fixas, um pouco com regras mais bem estabelecidas, a prática leva a uma perfeição muito maior. Inclusive, tem até um estudo do David que fala como o trabalho duro, o esforço, a prática de qualidade, ela muda conforme a atividade que você está praticando. Por exemplo, jogar xadrez é muito mais importante a prática do que é para atividades profissionais extremamente complexas. Então, você começa a entender que muito mais importante do que você, por exemplo, só ficar se esforçando ou só organizar os seus processos e pipelines e rotinas de organização e etc. Tão importante quanto fazer tudo isso, também é você se conhecer o seu histórico para conseguir se posicionar no mercado de trabalho ou na sua própria vida num local que seja propício para você. Por isso é importante você descobrir as coisas que são o seu talento. A gente teve um exemplo aqui na Data Zero, na nossa empresa, que a gente fez a troca de 2 pessoas, onde uma pessoa era muito mais quieta, muito mais tranquila, muito mais organizada, e a outra era muito mais extrovertida, muito mais divertida, muito mais comunicativa. E aí, o que era mais introspectivo estava em vendas, e o que era mais extrovertido estava na organização dos times. Quando a gente trocou os dois, foi da água para o vinho. O extrovertido conseguiu com muito mais facilidade trazer clientes, enquanto o introvertido conseguiu uma capacidade muito maior de ser empático e trazer o time com ele. E o que para mim é muito triste é que esse conhecimento e essa oportunidade sobre a importância do posicionamento na vida das pessoas é quase nulo. Então as pessoas elas começam a sua vida muitas vezes dispostas a se esforçar, mas pela falta de oportunidade ou pela falta de conhecimento não se posicionam adequadamente. E quando seus esforços não geram resultado, aí as pessoas desistem. Existe também o fator de que no começo tudo que você vai fazer é mais difícil, mas perceba que existe um ponto determinante que vai te ajudar a perceber quando você é só ruim ou quando você é só iniciante, que é a sua velocidade de aprendizado. No começo de toda nova habilidade que você aprende, a facilidade de aprender é muito grande. Você consegue aprender, você sente que você está mudando muito rápido. Isso acontece até mesmo com a academia, quando você vai aprender uma música, quando você vai aprender a programar. As primeiras linhas de código você aprende com muita mais rapidez. Mas quando você começa a descer coisas mais complexas, onde você precisa ter vários conhecimentos simples, posições começam a brilhar. Porque as pessoas que não têm a facilidade, elas começam a perder essa velocidade. Então, no final das contas, o que vai contar realmente se você vai se tornar de boa performance ou não, é se você consegue manter uma boa taxa de evolução, mesmo no aprofundamento do seu conhecimento em uma determinada ponto, matéria, execução. E é por isso a frase: se você não consegue ser de 2 a 3 vezes mais performático que as pessoas na sua área, ou você tá com preguiça, ou você tá mal posicionado. Porque, infelizmente, as pessoas não estão bem posicionadas. E quando você encontra esse ponto e você se esforça, você vê como que é fácil se destacar. Eu tive uma experiência dessa na minha vida quando eu saí do ensino médio e fui para a faculdade /trabalho. Porque no ensino médio, o sistema de ensino não me favorecia. Ficar prestando atenção em aulas morosas, com professores falando, escrevendo no caderno, sem atividade, sem prática, sem resultado, nada daquilo me estimulava e eu ficava completamente entediado. Eu conseguia tirar algumas notas, passei de anos, mas realmente não me estimulava quase nada. Porém, ao sair da escola, ir para a faculdade, ir para as aulas práticas e ir para o mercado de trabalho, foi quando eu consegui encontrar o que de fato eu sou capaz. Então, eu me lembro, no começo da minha carreira, eu me formei no meu primeiro emprego numa multinacional brasileira. Eu entrei, trabalhei 1 ano e meio e saí do júnior, que tinha acabado de ser contratado no meu primeiro emprego, e fui para sênior em 1 ano e meio. Se você me pegasse de 3 anos atrás, inclusive eu fiz uma apresentação, me chamaram eu fui formado na FATEC. Essa foi a minha primeira graduação, né? Quando eu me formei lá, eu fui convidado depois a dar palestra para turmas estreantes, né? Tem um slide muito engraçado que tem eu quando eu entrei, depois eu do lado, né, de fora, eu apresentando, e eu uma pessoa completamente diferente. Justamente o poder, né, do posicionamento na vida. Sempre fui esforçado, sempre quis ser a minha melhor versão, mas quando eu estava mal posicionado, meu esforço não me gerava resultado.
Dito tudo isso, num resumo prático, o que eu gostaria de falar para vocês é: perceba como a estratégia é importantíssima para as nossas vidas. Porque o que vai diferenciar o seu posicionamento ruim para o bom é qual é a estratégia que você tem por trás. Se você é uma pessoa que vive muito no acaso, o acaso vai me proteger. Então, se você é uma pessoa que não tem estratégia e vive pelo acaso, vai ser muito mais difícil de você conseguir estar bem posicionado. Agora, se você é uma pessoa que sabe se estudar, sabe observar o ambiente, sabe traçar um planejamento, sabe criar uma boa história, um bom porquê e botar isso em execução, fica muito difícil de você não se sobressair, de você não aparecer, de você não se tornar o melhor. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre o básico da estratégia e como aplicar tanto no nível pessoal quanto no nível empresarial, não de forma teórica, mas ressaltando os pontos mais importantes, vocês comentem aí, e aí se tiver meio comentário, porque por enquanto a gente não tá tendo muita coisa, se tiver meio comentário eu já faço o vídeo, tá? Aí eu vou lá e vou comentar, por favor, faça um vídeo sobre estratégia. E se vocês quiserem um vídeo ainda mais prático, com workframes de como aplicar a estratégia, também comenta aí que eu faço para vocês. Mas no mais, é isso, gente. Eu queria falar para vocês sobre performance e eu acho que eu deixei meu ponto bem claro. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui. Deixe um comentário se vocês gostaram, considere se inscrever aí, deixar um like, mandar para uma pessoa que precisa melhorar a performance, e eu acho que é isso. Muito obrigado a todos e tchau!